Olá, tudo bem? Meu nome é José Fernandes Vilas e eu quero conversar com vocês sobre um tema muito importante, que é um tipo de paciente específico que ele tem muito ciúme, ele é muito brigão, arruma muitos problemas no trabalho porque sempre é muito desconfiado, acha que as pessoas estão sempre tramando contra ele. Então é esse tipo de paciente que eu quero falar com você hoje, que é o paciente que ele tem o transtorno de personalidade paranoide. Então, mas antes da gente começar a nossa conversa, eu queria que você compartilhasse esse vídeo, dá um joinha e se inscreva no canal, marque as notificações para a gente continuar nessa conversa legal que a gente sempre tem. Então vamos lá. Só para vocês terem uma noção de como importante é essa doença, que é o transtorno de personalidade paranoide, nos Estados Unidos saiu um estudo epidemiológico da quantidade de pessoas que teriam nos Estados Unidos com essa doença. Só para vocês terem uma noção, até 4,4% da população americana teria esse transtorno de personalidade. Então, se nós formos jogar para os níveis Brasil, nós temos 210 milhões de habitantes no Brasil, 10% seriam 21 milhões, então nós teríamos em média 8 milhões de pessoas no Brasil com transtorno de personalidade paranoide. Para jogar um pouquinho mais, vamos em Itaperuna, que é a cidade onde eu moro, tem 100 mil habitantes, 4% seriam 4 mil pessoas, ou seja, 4 mil pessoas teriam a possibilidade de ter esse transtorno aqui em Itaperuna, você imagina. Essa doença ela tem um tropismo, ou seja, uma preferência para homens, então grande parte das pessoas que têm esse diagnóstico são homens, e geralmente são tipos de pacientes que não buscam um tratamento por si mesmos. Eles são pacientes que geralmente, depois de tanta coisa acontecer, demissões, processos, problemas no trabalho, eles são encaminhados por amigos ou colegas de trabalho ou familiares que já estão assim, de saco cheio de tanto problema, então eles encaminham esses pacientes ao ambulatório. E essas pessoas, eles vão sem vontade, porque elas estão sempre paranoicas, pensando, ele está me levando ao médico porque tem alguma coisa acontecendo, ele está querendo alguma coisa, querendo armar alguma coisa contra mim. Então, vamos falar um pouco mais das características do transtorno de personalidade paranoide. Esse transtorno de personalidade, essas pessoas elas estão sempre desconfiadas, elas estão sempre pensando que alguém vai fazer algo contra elas, estão sempre hipervigilantes. No entanto, que quando essas pessoas elas assumem alguma situação de poder no trabalho, você observa que o natural de acontecer, quando você é um chefe de um setor, você descentraliza poder, você designa funções para as outras pessoas, para você também não ter que trabalhar sozinho. No caso dessas pessoas que têm transtorno de personalidade paranoide, são pessoas que elas não fazem essa distribuição, essa descentralização, porque como elas ficam a todo tempo achando que algo vai acontecer com elas, que alguém vai tramar alguma coisa contra elas, sempre elas ficam super cheias de serviço e sempre achando que os outros vão fazer alguma coisa, e geralmente selecionam um tipo de grupo, sempre tem uma implicância com um grupo específico de pessoas, aquele povo ali, um olhar já foi um gatilho para que a pessoa já criasse na sua cabeça um pensamento que algo estranho está acontecendo. E é muito interessante o seguinte, são pessoas altamente rancorosas, com dificuldade de perdão, porque eles não conseguem perceber que o pensamento deles está errado. Eles são 8 ou 80, ou eles estão certos, e a pessoa está errada, é sim, não, culpado ou inocente, então não tem um meio termo para esses pacientes. O que eles botam na cabeça, aquilo ali é alimentado, é uma certeza que eles têm, e geralmente eles fazem uma projeção, aquilo que eles acham que está acontecendo com eles, não tem nada que está partindo por eles, a culpa não é deles, a culpa é sempre do outra pessoa. A pessoa é que está causando aquela situação para ele. São pessoas altamente hostis, sarcásticos, são beligerantes, são pessoas que acabam criando tanta confusão no serviço, no trabalho, que eles fazem vários processos, processam o patrão, processam os funcionários que trabalham com ele. Eu tive um paciente e ele trabalhava no setor público de uma empresa terceirizada e ele começou a achar que um cara, uma pessoa que tinha uma função ali, que era uma função próxima dele, que aquele cara fez um comentário e ele achou que aquele cara queria matá-lo. Depois daquela situação, ele começou a
criar um furdunço tão grande no trabalho que ele processou esse cara, a empresa mandou ele embora e ele processou a empresa também, achando que a empresa estava querendo esconder essa vontade do cara de matá-lo. Só que não foi só essa situação, aconteceu várias situações durante a vida inteira, porque o transtorno de personalidade paranoide ele não acontece aos 30 anos de idade, a pessoa já tem lá desde a adolescência, o início da idade adulta, você já começa a perceber os sintomas e aquilo ali vai crescendo, né? Vai tomando forma, tomando consistência e você vai observando o comportamento da pessoa ao longo dos anos. Então são pessoas extremamente desconfiadas e com isso causam muitas situações difíceis para os lugares onde eles trabalham. São pessoas que não aceitam elogio, porque eles acreditam que todo elogio ele tem uma segunda intenção, tem alguma coisa no fundo daquilo ali, sempre interpretam mal os outros, são ciumentíssimos, então no relacionamento ele sempre acha que a esposa está traindo ou que o esposo está traindo, que está sendo armado alguma coisa ali naquele casamento, que ela não está sendo honesta, e ele tenta arrumar eu estou falando ele, mas incluindo eles e elas, né? Ele e ela. E ele tenta arrumar a qualquer preço provas consistentes contra essa pessoa para poder justificar essa paranoia que ele tem. Esse tipo de paciente, ele começa a ter fantasias de grandeza. O que seria? Fantasias irreais de grandeza. Ele ele faz um curso, ou ele se prepara de alguma forma, e ele começa a botar a culpa nas outras pessoas que ele não conseguiu tal posto porque alguém foi contra ele, alguém agiu contra ele. Então ele acredita que ele não subiu na carreira, não subiu naquela empresa porque foi tramado algo contra que não deixou que ele crescesse gradualmente naquela empresa. São pessoas que geralmente estão ligadas a crenças, a rituais, ritualísticos, seitas. Se você for ver, tem um exemplo que todo mundo conhece, a cientologia, é uma seita onde as pessoas, é como se eles fossem o centro do mundo e as outras pessoas estivessem erradas. Isso aí eu estou falando o que a gente vê na mídia, né? Um exemplo para vocês do extremismo dessa paranoia. O Tom Cruise ele ficou casado com a Kate Holmes por um tempo e tiveram uma filha. Só que a loucura, a paranoia em cima do Tom Cruise era tão grande que a Kate Holmes quis desistir do casamento. Só que ela já tinha uma filha. Ela não poderia desistir. E caso ela quisesse desistir do casamento, ela teria que deixar a filha dela com o Tom Cruise e nunca mais ver a filha. Olha só essa situação. Mas são regras da cientologia. O Tom Cruise, ele faz tudo que essa seita diz, porque ele é um dos líderes, inclusive. Aí a Kate Holmes se viu totalmente assim, sem saber o que fazer. Aí ela aproveitou. Quando ele viajou para gravar um filme, ela pegou e fugiu para um lugar nos Estados Unidos onde ninguém pudesse saber onde ela estava. Aí quando ele voltou, ele ficou sabendo que ela tinha fugido e no final das contas ela teve que assinar um documento. Ela ficou com a filha, porque foi tudo para mídia, né? Tudo seria desastroso para a carreira dele se acontecesse isso realmente. Só que ela teve que no final assinar um documento que ela, durante 5 anos, ela não namoraria ninguém. Olha só. Então é uma paranoia que modifica o padrão de vida das pessoas, traz prejuízos funcionais, traz prejuízos nos relacionamentos, traz prejuízos em todas as áreas do indivíduo. O comportamento humano, ele é responsável pelos benefícios e pelos malefícios. Então, se a pessoa ela tem um comportamento, uma personalidade prejudicial, ele consegue atrapalhar a vida dele e todos ao redor. Aí eu queria falar um pouquinho para vocês sobre essa questão da psicanálise. O que a psicanálise diz a respeito desse tipo de paciente? O paciente que tem transtorno de personalidade paranoide, ele é um paciente que faz projeção. Então, tudo que acontece com ele é culpa de outra pessoa, é culpa da atitude errada de outra pessoa, certo? Quando a gente vai conversar com um paciente desse, nós temos que ser totalmente, ele tem que ficar sabendo de tudo que a gente está fazendo. Um exemplo, se eu vou levantar da cadeira para poder pegar um papel para anotar o dia do retorno, eu tenho que falar com ele. Fala assim, olha, eu vou levantar, vou ali no armário e vou pegar um papelzinho para anotar o dia que você vai voltar aqui no consultório. Então ele tem que saber de tudo, porque às vezes até o ato de levantar, ele já acha que a pessoa está tramando alguma coisa. O meu professor, na época da especialização, ele disse o seguinte, que ele conhecia uma médica que tratava de um paciente que tinha transtorno de personalidade paranoide, e o que aconteceu? Esse cara, ela começou, porque
é natural do ser humano a gente começar a sentir as dores das outras pessoas. Então você começa a ficar íntimo dessa pessoa. Só que esses pacientes eles não ficam íntimos. Eles nunca ficam íntimos das outras pessoas, porque ele sempre acha que a pessoa tem alguma coisa contra ele. Só que essa médica ela começou a abraçá-lo. Então todo final de consulta ela ia lá e abraçava o paciente. Ele começou a levar uma arma para o consultório para todas as sessões. Então é o seguinte, nunca haja com naturalidade, assim, com amadorismo com esse tipo de paciente. Seja o mais transparente possível, sempre tem que ser o mais transparente possível para ele não achar que você está armando alguma coisa contra ele. Certinho? Esse é o meu vídeo de hoje, espero que vocês gostem, compartilhe, se inscreva, toca no sininho de notificação e até o próximo vídeo.